Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa terceira live, né? Nossa live de quinta. E hoje o tema: tipos de pós-graduação em saúde ou na saúde, né? Esse é um tema que foi sugerido por um de vocês, né? Por um dos seguidores. E a minha experiência na docência me mostra que isso é um erro muito, um erro muito comum, na verdade não é um erro necessariamente, né, é uma dúvida muito comum. Os alunos confundem muito, né, o que que é uma coisa, o que que é outra. Então essa nossa conversa vai ser muito mais para a gente esclarecer os tipos de possibilidades dentro da pós-graduação, obviamente de uma forma mais genérica, né, para vocês entenderem, e conseguirem se situar na hora de uma possível decisão, tá certo? Grazi, qual a diferença entre residência e pós-graduação? E aí eu queria começar essa conversa pegando esse link com essa pergunta e começar essa conversa de uma maneira bem didática, tá? Pós-graduação é tudo aquilo que vem depois da graduação. É um tipo de formação continuada que a gente chama. Então, quando você acaba a sua graduação, cola o seu grau, pega o seu título, tudo que você fizer que vai te trazer uma titulação depois da graduação, a gente chama de pós-graduação. E aí é importante entender que é o que te traz titulação, tá? Porque, por exemplo, se você fizer um curso de curta duração ou um curso de aperfeiçoamento, ele não entra no critério de pós-graduação, exatamente porque ele te traz qualificação, mas ele não te dá titulação. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tudo que a gente fizer pós-graduação que dá uma titulação, a gente chama de pós-graduação. E aí, a pós-graduação é dividido em duas grandes áreas, né? O lato sensu e o stricto sensu, né? Esses nomes estranhos, né? Que a gente escuta falar muito, ou quando a gente vai pesquisar sobre possíveis cursos, enfim, a gente lê e não sabe direito do que se trata, né? E o lato sensu, ele, para vocês nunca mais esquecerem, o significado de lato sensu, né? Do latim, né? Que é um termo em latim, é sentido amplo. Então, quando a gente fala de um curso lato sensu, a gente está falando de um curso onde o foco é no ensino de conhecimento para melhorar a atuação daquele determinado profissional no mercado de trabalho. As pessoas que procuram os cursos de pós-graduação lato sensu, a finalidade é aperfeiçoar a sua prática profissional. Normalmente, eles são cursos que você tem uma duração um pouco menor quando você olha para os cursos de stricto sensu, certo? Ao contrário, o stricto sensu, né, os programas de pós-graduação stricto sensus, o significado é sentido específico. E ele vai ter um viés muito mais acadêmico. Então, ele vai focar no desenvolvimento de pesquisas e quem que deve procurar um curso stricto sensu? Quem estiver afim, almejar ter uma trajetória acadêmica, ser professor de universidade, pesquisador e por aí vai, tá certo? Os cursos stricto sensus, eles costumam ter uma carga horária maior e a depender da onde você vai fazer o seu curso, né? Se for numa instituição pública, por exemplo, que você tenha bolsa de estudos, eles podem te pedir dedicação exclusiva. E aí é muito difícil você conciliar o trabalho com os cursos, né? Enfim, então a gente tem essas duas grandes modalidades. Tá, Grazi, mas dentro da caixinha lato sensu, que é voltada para o mercado de trabalho, o que a gente tem de possibilidades, né, quando a gente fala de pós-graduação? Bom, dentro do lato sensu, a gente tem as especializações, né, que normalmente elas são focadas numa área específica do teu curso de atuação, né? Então, se você é nutricionista e você pode fazer uma especialização em nutrição do esporte, por exemplo, né? Então, é voltado para nutricionistas que querem aperfeiçoar a sua prática profissional em nutrição
de esportes, para esportes, né? Então, e a especialização é a primeira possibilidade. O MBA, que também é uma coisa que a gente não costumava ver muito na saúde, mas a gente tem hoje em dia, né? Também focado na prática, a gente tem bastante MBA em administração em saúde, saúde pública, oratória em saúde, a gente tem algumas possibilidades desse tipo. E as residências, né? Que é um anseio, né, da maioria dos estudantes, ou pelo menos metade dos estudantes de saúde almejam em fazer uma residência, né? E as residências, elas podem ser uni ou multiprofissional. As residências profissionais são aquelas que quem participa do processo seletivo e, consequentemente, do curso é uma única profissão. Então, é voltado para uma única profissão. Então, só vai ter farmacêutico, só vai ter nutricionista, só vai ter médico, enfim. Então, isso é uma residência uniprofissional. E, como o próprio nome já diz, tem as residências multiprofissionais, que normalmente elas são em saúde coletiva, saúde do campo, oncologia, que são residências que não focam numa área de atuação, mas numa grande área de conhecimento, onde a interprofissionalidade é o foco, tá certo? Então, dentro do lato sensu, a gente tem essas possibilidades. Já no estrito sensu, que é voltado para o meio acadêmico, a gente tem 3 grandes possibilidades: o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. O mestrado, a gente tem 2 tipos: o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado acadêmico, ele, como o próprio nome já diz, ele é destinado ao meio acadêmico. Então, a pessoa que quer seguir a carreira de pesquisador ou de docente, ela vai investir logo após a graduação no mestrado acadêmico, tá certo? Lá, normalmente, ele tem uma duração um pouquinho maior. Lá no final do mestrado, o estudante, né, vai ter que defender uma dissertação e aí ele consegue seu título de mestre. O mestrado profissional, ele é mais prático, ele tem um peso teórico, sim. A carga horária é muito parecida com o mestrado profissional, sim, mas ele tem um componente prático que o mestrado acadêmico não tem. Então, ele é mais destinado para aqueles profissionais que querem investir no mercado de trabalho com um pouco mais de robustez teórica. E, da mesma forma, você defende uma dissertação no final para conseguir o título de mestre, né, do mestrado profissional. O doutorado é um nível acima do teu mestrado, né? Então, quem concluiu o mestrado e que quer continuar nessa jornada, não existe doutorado profissional, tá? O doutorado é um curso stricto sensu para formação de fato de pesquisadores. Então, ele é um curso com uma duração maior, que vai te exigir mais, né, de dedicação e desenvolvimento científico, e ao final do curso você defende a sua tese de doutorado. E por último, né, quem quiser aí continuar essa jornada acadêmica, a gente tem o pós-doutorado, que normalmente já são, né, as pessoas que procuram já são docentes, pesquisadores e acabam se vinculando a algumas instituições que oferecem uma bolsa de pós-doutorado, ficando um tempo dentro dessa instituição, que pode ser nacional ou internacional, desenvolvendo um tipo de pesquisa, né? Normalmente ele está vinculado a um grupo de pesquisa e aí leciona disciplinas naquela instituição, enfim. Então, esse é o pós-doutorado, que daí precisa de uma maturidade científica um pouco maior, tá certo? Lá na caixinha do lato sensu, normalmente ao final do curso te pedem uma monografia, né? Uma monografia ou um próprio TCC, um trabalho de conclusão de curso, para que você consiga o seu título, né? E aí, quando a gente compara, né, com o produto final dos cursos de lato sensu com os cursos de stricto sensu, eles têm uma flexibilidade científica um pouco maior do que quando a gente compara com o stricto sensu, né? Quando compara o lato com o stricto sensu. Então,
essas são as possibilidades de cursos dentro da grande caixa que é o estrito sensu. E aí, gente, para onde ir, né? O que fazer? Depende, vai depender do que você quer para a sua vida profissional, vai depender do que você gosta dentro da graduação, das suas aptidões ou do próprio mercado, né? O que o mercado de trabalho está pedindo mais. Tem muitos estudantes que decidem por isso, né? Não só pela sua aptidão, né? Ou então, que é o ideal, juntar, né? Unir o que você mais gosta, o que você tem mais facilidade com o cenário do mercado de trabalho, né? Você une o útil ao agradável e a jornada não é tão sofrida. Então, para você conseguir pensar no que você vai fazer depois da graduação em termos de pós-graduação, é necessário você utilizar esses critérios. E aí tem muita gente que não sabe do que gosta, fica tão perdido que não sabe do que gosta. É tanta coisa na graduação, né? Chega tanta informação, é tanta atividade extracurricular que você pode fazer que muitas vezes o aluno só vai. Ele vai, alguém falou para ele que era importante e não conhece o seu perfil acadêmico, não sabe do que gosta, né? E aí, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu desenvolvi uma ferramenta, né, que eu chamo de scanner de perfil acadêmico, que te ajuda a descobrir que perfil é esse. E a partir do... Tá, Grazi, mas e aí? Eu descubro o meu perfil e o que eu faço com isso? Quando você descobre o seu perfil, você define quais são as possibilidades da pós-graduação e do mercado de trabalho. E aí você consegue planejar suas atividades acadêmicas, né, na graduação, pensando no seu currículo, né, para que você tenha um currículo mais forte para essas seleções, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, a ideia de você descobrir o seu perfil acadêmico é justamente essa, é facilitar o seu planejamento de atividades durante a sua graduação, para que lá no final você já tenha um currículo competitivo, né, para essas seleções de pós-graduação. No nosso curso também, o Gabaritando a Graduação em Saúde, um dos módulos, a gente fala muito desse mundo da pós-graduação com mais detalhamento, de como são as seleções, o que você deve priorizar em cada coisinha dessa. E a gente tem um bônus para os alunos, que é um mapa da pós-graduação no Brasil, né? Então, a gente atualiza os principais programas de pós-graduação em saúde no Brasil. E a gente também tem um outro bônus, a procura do orientador perfeito, onde a gente também disponibiliza os orientadores, né, por linha de pesquisa, obviamente fazendo um recorte para a área da saúde das principais instituições brasileiras. Então, esse detalhamento vocês conseguem encontrar lá no nosso curso, o Gabaritando a Graduação em Saúde. Mas, voltando para a história do perfil, se você ficou interessado, assim, poxa, Grazi, interessante esse negócio de perfil. Pode ser que eu nem saiba direito o que eu gosto. Eu acho que é muito comum, viu, gente? É muito comum o aluno lá no segundo, terceiro período começar a dizer, nossa, eu gosto disso, e no final, ou lá pela metade, ele muda. Então, se você ficou interessado, comenta aqui nos comentários aqui da live, perfil, palavra perfil, que eu vou enviar para você por direct o link para nossa ferramenta totalmente gratuita, rápida. Então é isso, gente. Hoje eu vou disponibilizar a live tanto no Instagram quanto lá no canal do YouTube. Mas quem não pôde assistir a live até o final, se quiser depois assistir com calma e fazer pergunta, pode ser via direct, pode ser nos comentários da live, tá bom? Então, beijo grande, bom restinho de semana para vocês e nos vemos na semana que vem. Até lá!